Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, vamos então falar hoje sobre a energia térmica, lá na página 240 do nosso livro. A utilização da energia térmica pelo ser humano. E a gente já sabe que a energia térmica vai estar relacionado aí à luz solar, que é a principal fonte de energia do planeta Terra, não é mesmo? Então a gente vai descrever um pouquinho aí sobre ela. Capítulo 16, pessoal, página aqui 240. Nós estamos finalizando o nosso livro, o último capítulo, né? Vamos ter uma aula de introdução hoje, depois uma pequena correção, faltando aí pouquíssimas aulas para finalizar. Vamos lá então. Olha só que legal essa imagem, pessoal. O que vocês estão vendo aí? Uma casa com placas solares para receber luz solar, radiação, lembram? Recebe o calor para produção de energia elétrica, converte em energia elétrica para ser utilizada dentro das casas. Uma tecnologia extremamente importante, para os dias de hoje. Então vamos lá. A utilização da energia térmica como fonte de calor sempre esteve presente na história da humanidade. Cada vez mais, o desenvolvimento tecnológico tem proporcionado novas formas de utilização dessa fonte energética ao ser humano. Então, você sabe o que são essas placas sobre o telhado? Como já disse, são as placas que captam essa radiação do sol, a energia, e o transformam em calor, ou seja, calor que vai ser utilizado para a produção aí também da energia elétrica. Aí, ó, convertem a energia solar em energia elétrica. É um pouquinho do que a gente vai falar. Então vamos lá. Sol e fogo. A energia do Sol é essencial para a vida dos seres humanos. Sua radiação sempre exerceu forte influência no desenvolvimento das atividades humanas, seja por proporcionar o calor, seja para a luz que ele propaga e ilumina. A descoberta do fogo deu ao ser humano novas possibilidades. É importante dizer que desde o início, né, da evolução humana, os antigos hominídeos já utilizavam aí o fogo para facilitar o dia a dia, né? Então não é algo que o ser humano descobriu há pouco tempo. Ao aprender a manipular o fogo, o hominídeo pré-histórico pôde ampliar seus horizontes e passou a atingir lugares mais longínquos, além de mudar também a sua forma como se alimentava. Ou seja, ao invés de pegar a presa, matar e ter que comer imediatamente, pois se demorasse 2, 3 dias, né, a carne iria entrar em processo de decomposição. Então, o fogo foi extremamente vantajoso para os antigos hominídeos, pois além de dar segurança, né, toda essa questão de luz, ficava mais fácil de preparar o alimento. O alimento permanecia por mais tempo. O ser humano passou a ter o domínio sobre o fogo e utilizou a energia liberada, neste caso, a térmica, para se aquecer, cozinhar e para iluminar os locais onde passasse a hora que ele quisesse. Assim, ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu tecnologias cada vez mais sofisticadas para auxiliá-lo em suas tarefas diárias. A produção de ferramentas manuais, feitas a partir de metais forjados no fogo, é um exemplo do início do desenvolvimento tecnológico. Em seguida, foram criadas as primeiras máquinas, que a gente já aprendeu aí, né? A alavanca, a cunha, entre outras que a gente já descreveu. Então, o fogo ele não foi importante em só uma área, em um ponto. Não foi importante só para alimentação ou só para defesa. Foi para tudo, né?
principalmente para a produção de objetos. Quando o ser humano descobriu que, através da temperatura exercida pelo fogo, né, o calor que vai passando, ele conseguia derreter objetos, alguns, né? Ele, poxa, meu Deus, então isso daqui eu consigo fazer de tudo. E foi aí surgindo, aprimorando cada vez mais essa ferramenta extremamente útil, que é o fogo, o incêndio, a chama. Como consequência do uso e do aprimoramento dessas ferramentas manuais e das máquinas simples, foi possível desenvolver máquinas mais complexas. Aí foi aprimorando, né? Cada vez mais, como vem sendo também. Foi possível desenvolver máquinas mais complexas, né? Então, como a roda d'água e os moinhos. A essas últimas podemos atribuir o uso de novas fontes de energia, como a obtida do movimento da água e a proveniente do vento, chamado aí da energia eólica e a energia hidrelétrica, tá? Tanto a hidrelétrica quanto a eólica podem produzir energia elétrica. Aí, beleza? Aí, né, no caso, a eólica utilizam os moinhos e as rodas d'água geralmente aí vão estar. É claro que a roda d'água foi um início, tá, pessoal? Para a tecnologia de uma hidrelétrica, tá bom? A roda d'água recebe a intensidade do movimento da água e produz eletricidade. As hidrelétricas possuem turbinas extremamente grandes. É a mesma tecnologia, porém um pouquinho mais aperfeiçoada. A gente está falando de desenvolvimento tecnológico, não é mesmo? Então, a tecnologia vai sempre mudando, se alterando e melhorando. Então, olha só, aí na próxima página, temos um pouquinho aí do histórico. Olha só, o ser humano ao longo da história desenvolveu diversas ferramentas e máquinas simples que possibilitaram e potencializaram as várias maneiras de se obter energia. Então, olha só, lá no Paleolítico, seres humanos pré-históricos usavam pedaços de rochas na fabricação de ferramentas. Depois, aqui, ó, uma alavanca. Eu preciso tirar essa pedra daqui. Ao invés de eu fazer isso daqui com a mão, por que eu não pego uma pedra, né, construo uma alavanca para fazer o movimento da pedra, né, tirar ela dali com o mínimo esforço físico? As rodas aí, né, nessa imagem 5, extremamente funcional para carregar as presas. Então, isso foi o início, pessoal, apenas o início de toda inovação das máquinas. Aqui, pessoal, já aproveitando também para fazer um resumo, olha só que interessante, aumentar o zoom aqui, né, o livro traz um mapa mental. O que é um mapa mental? Conceitos que a gente utilizou, né, que a gente estudou, a gente faz um mapinha com esses conceitos para entender um determinado tema. Então, aqui no caso, eles construíram com o tema de energia. Então, olha só, energia. Pode-se obter energia através do Sol, que é o mais comum da natureza, como a gente já falou. A água, a hidrelétrica, o vento, a eólica e os combustíveis. Pode ser gerar calor, que é extremamente importante para a produção de ferramentas metálicas, que possibilita a construção das máquinas simples. Por exemplo, a alavanca, por exemplo, na gangorra, a alavanca, né, um exemplo. A gangorra é uma alavanca. Ela pode ser feita de ferro. E para fazer ferro, tem que haver o quê? Tem que ter calor. Para a produção daquele ferro, você extrai o ferro da natureza, não está aquela barra de ferro. Sacou o raciocínio? Então está tudo interligado. Então, voltando aqui no início. Energia no Sol libera luz, calor. Na água, ela move as rodas da água. No vento, eólica, move os moinhos.
que são construídos a partir das máquinas simples. Muito interessante esse mapa mental ou mapa conceitual. Vocês podem fazer aí também na casa de vocês, não só com esse tema, mas com vários outros. Aí, né, mais algumas imagens, mostrando aí mais alguns exemplos de máquinas que facilitaram o nosso dia a dia. Aqui o moinho d'água, pessoal, olha só. Geralmente, ou então uma roda d'água também, tá? Pode ser chamado. O moinho, existe o eólico e existe também o de água. Nas hidrelétricas, é a mesma tecnologia. A água cai, né? Só que ela existe como se fosse uma turbina, né? Então ela é muito maior e com recursos diferentes para proporcionar uma produção de energia muito maior, em uma escala muito maior, tá bom? Aí mais alguns exemplos aqui, ó, representando aqui as usinas eólicas, energia eólica. Bom, então, uma grande revolução, uma máquina que foi extremamente útil, foi a máquina a vapor. Então, olha só, como vimos inicialmente, o ser humano utilizou a energia térmica, aprendeu o fogo, descobriu o fogo, né? Utilizou a energia térmica para se aquecer e para iluminar os ambientes e até para cozinhar, para fazer um tanto de coisa. Ao expandir o uso da energia térmica para o funcionamento de outros tipos de máquinas, as máquinas a vapor ou motor a vapor, ele permitiu um novo direcionamento para a ciência, a transformação da energia térmica em movimento. Ou seja, a partir da hora que eu consigo queimar, né, algo, eu consigo gerar movimento. O raciocínio é mais ou menos esse. Então, olha só. A ideia de que máquina a vapor não é muito recente. A ideia de máquina a vapor não é muito recente. Já no século I, Herón de Alexandria havia criado a Eulípila, uma máquina a vapor rudimentar que serviu de inspiração para a criação de máquinas que vieram a surgir no século XVIII, como veremos aí mais embaixo. Há um resuminho aí sobre a Eulípila, tá? Muito interessante saber, porque ela foi de fato uma base para a construção das máquinas a vapor. E as máquinas a vapor, pessoal, foram fundamentais para a construção aí de ferrovias. Por quê? Antigamente, a roda era uma tecnologia, correto? Correto. Só que ainda ela era muito lenta. Quando o ser humano descobriu a máquina a vapor, ele pensou, poxa, se eu consigo queimar aqui o carvão, por exemplo, e ele, através do calor que sai dessa queima, eu gero energia cinética, movimento, vai ficar aqui, ó, energia cinética, né? Como eu falei, gera um movimento. Vai ficar muito mais fácil eu construir, por exemplo, um trem movido a essa combustão do que eu ficar carregando as minhas coisas num carro de boi. O carro de boi era eficiente, né? As rodas eram eficientes naquela época, sim. Só que somando-se a tecnologia das rodas junto com a máquina a vapor, poxa, nova tecnologia surgindo. Para quem viajava de carro de boi, né, viajar de trem é a mesma coisa que viajar numa espaçonave hoje, né? O trem, os antigos trens, a famosa Maria Fumaça, utilizava exatamente essa combustão. Colocava o combustível, o carvão, ele queimava, através dessa queima é gerada energia cinética passada aí para as rodas movimentarem e o trem começa a andar. Aí, olha só, mostrando um pouquinho aí na página 245 essa tecnologia. Então, todo o carvão aqui dentro gerando aí o calor
que é convertido em energia cinética. Aqui no final, na roda, né, ela é movimentada. É a mesma tecnologia aí utilizada nos trens, né, a famosa Maria Fumaça, pessoal. E interessante também para quem assistiu o filme Titanic, né, é fácil da gente lembrar da imagem, né? Ele era movimentado com essa mesma tecnologia. Percebam que o Titanic ele era um meio de transporte mais luxuoso do mundo na época, não é mesmo? Pois é, porque a máquina a vapor era a última novidade, entendeu? Então, todos os meios de transportes mais eficientes eram construídos através das máquinas a vapor. Aí descrevendo um pouquinho como que ela funciona. Aí na ilustração mostrando aí tanto os navios quanto os trens sendo movidos a essa combustão. Aí falando um pouquinho sobre o carvão mineral, podem fazer a leitura, tá? Em pratos limpos, esse texto também é muito importante, entender por que a gente utiliza o termo cavalo como medida de potência, né? Carro tal tem tantos cavalos, né? É importante a gente saber, tá bom? E uma revolução na sociedade. A gente vai entrar um pouquinho na Revolução Industrial na próxima videoaula. Falar sobre novas tecnologias que foram aí se aperfeiçoando. Pessoal, façam as questões de 1 a 8 na página 254. Esta questão, tá? A e B aí, da questão 1. A questão 2, para ler e entender esta imagem e encontrar a resposta correta. Questão 3 a 6. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.